Fala, gurizada ligada aqui no Futebol na Veia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Baguri, o podcast que vai te deixar por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol gaúcho. Aí temos dupla Grenal, temos Caxias, temos Juventude, Ipiranga e muito mais. Então fica ligadinho aqui com a gente que vamos te contar tudo sobre o que tá acontecendo com o futebol gaúcho. E aí temos Grêmio com a volta de Renato Portaluppi, temos volta de Gauchão, temos volta de Rodrigo Dourado, temos aí a volta de muitas coisas, temos também o Caxias confirmando mais um caso de Covid-19, tem também 16 anos do Gol 1000 dos Grenais, temos aí muita coisa, então fica ligadinho com tudo que tá acontecendo com o futebol gaúcho e tudo você fica por dentro aqui no Baguri. E já aproveita e vai lá em www.futebolnaveia.com.br, que lá você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola todo. Futebol nacional, internacional, paulistão, carioca, olha, tem tudo lá pra você. Então dá uma olhadinha que você também vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola inteira, não só no mundo da bola gaúcha. Já aproveitando então, agora a gente vai com o Leonardo Oliveira, que vai trazer tudo sobre o nosso querido Brasil de Pelotas. É contigo, meu guri! Fala, gurizada! O primeiro destaque vai para a realização dos testes de Covid no elenco do Brasil. Na tarde de segunda-feira, dia 6, não só os atletas, mas também os membros da comissão técnica, os funcionários e a diretoria realizaram o procedimento. Ao total, foram 70 testes executados e houve apenas um caso positivo, que já foi notificado à vigilância epidemiológica. O nome profissional não foi divulgado. Outro destaque vai para o início dos testes físicos. Na quinta-feira, dia 9, os atletas voltaram às atividades, separados em grupos de 4 jogadores, de hora em hora e de forma individual. Assim, os jogadores passaram por uma bateria de exercícios de força e equilíbrio. Do mesmo modo, na sexta-feira, dia 10, o grupo Chavante realizou exercícios físicos individuais e algumas atividades com bola. Todos os protocolos de higienização estão sendo executados. Por fim, também na sexta-feira, dia 10, a prefeita Paula Mascarenhas autorizou a realização dos treinos coletivos, a partir de segunda-feira, dia 13. Dessa forma, o Brasil terá 10 dias de treinos coletivos antes do jogo diante do Pelotas, na rodada dos clássicos que marcará o recomeço do Campeonato Gaúcho, nos dias 22 e 23 de julho. Então, por hoje é isso. Eu sou Leonardo Oliveira, com os destaques do Brasil de Pelotas para o podcast Baguri, do Futebol na Veia. São nosso sangue, a nossa raça. Muito obrigada, Leonardo. E aí, o primeiro então destaque, como ele falou, foram os testes do Covid no elenco do Brasil de Pelotas e todo mundo passou, atletas, comissão técnica, funcionários, aí totalizando então 70 testes, né? E temos então um caso positivo que já foi então notificado à vigilância, porém o nome não foi divulgado. E também tivemos a autorização para a realização dos treinos coletivos a partir da última segunda-feira, dia 13, aí então os times já puderam treinar. O Brasil ele vai ter 10 dias de treinamento coletivo antes dos jogos, onde enfrenta o Pelotas na rodada dos clássicos. E falando em clássico, a gente agora vai falar com o Paulo Sérgio Nunes, que vai trazer todas as últimas do Internacional, falando aí sobre a volta de Rodrigo Dourado e uma data especial para os colorados. É contigo, guri! Fala, gurizada do Futebol na Veia! Meu nome é Paulo Sérgio Nunes e eu venho trazer todas as principais notícias do Internacional. A primeira informação é sobre a possibilidade do Rodrigo Dourado, jogador que não joga há mais de um ano. A última partida dele foi contra o Palmeiras na partida de ida da Copa do Brasil do ano passado, voltar e estar à disposição do Eduardo Cudê no próximo dia 22 ou 23 no Clássico Grenal. Lembrando que o Internacional provavelmente volte com o Musto, que é um jogador que terminou as últimas partidas do Gauchão como titular, com o Eduardo Cudê, um homem de confiança. O Rodrigo Dourado, por mais ídolo que seja do Internacional, tá há muito tempo sem jogar, tá sem ritmo de jogo, mas inclusive apareceu nas redes sociais do clube durante a semana, trabalhando com bola e possivelmente pode ser relacionado, seja como titular, uma coisa menos provável, ou no banco de reservas à disposição do técnico argentino Eduardo Cudê para a próxima partida do Inter, dia 22 ou 23, no Beira-Rio, Clássico Grenal. E por fim, vale ressaltar que na última sexta-feira, dia 10,
O gol 1000 da história dos Grenais completou 16 anos. Gol esse que foi marcado por Fernando Lúcio da Costa, também conhecido como Fernandão e para muitos o principal ídolo da história mais do que centenária do Internacional. Depois de um cruzamento pela direita de Helder Granja, Fernandão subiu mais que todo mundo e marcou o segundo gol do Inter naquela partida em que venceu por 2-0 em casa. Assim, ele que ficou na história do Colorado depois de marcar gols em Libertadores, conquistar a Libertadores pela primeira vez pelo clube e também o título mundial, que é sem dúvida o maior título da história do Internacional, começou muito bem marcando contra o Grêmio. Então essas foram as principais informações do Inter para o podcast Baguri. Eu sou o Paulo Sérgio Nunes, do Futebol na Veia, e semana que vem tem mais Inter. Até lá, torcida colorada! Muito obrigada. E aí, então, Rodrigo Dourado está próximo de voltar e isso pode acontecer no Grenal. O jogador estava com edema aí num dos seus joelhos e aí, então, acabou ficando fora sem jogar por quase um ano, mas agora está de volta, já está treinando. Vale contar também que ele fez um tratamento de colocação de células tronco no seu joelho, células que foram retiradas da sua própria medula, para aí ajudar a cicatrização ser mais rápida, melhorando o tratamento do jogador. E também 16 anos do gol 1000 de Grenais, aí uma data muito importante para os colorados, que nunca se esquecerão desse momento, tenho certeza. E agora vamos falar com a Maria Sofia, que traz tudo sobre o Caxias. É contigo, minha guria. Fala, galera do Futebol na Veia, aqui é Maria Sofia e hoje eu vou contar as últimas notícias do Caxias do Sul. Cada vez mais no mundo do esporte e do futebol, a fisioterapia se torna importante aos atletas de alto rendimento. Por ser a ciência que visa prevenir e atenuar os distúrbios do movimento para a prática esportiva, ela se torna essencial. Dessa forma, a direção do Caxias do Sul, mesmo com tantas dificuldades impostas pela pandemia, tem feito diversos esforços para melhorar a estrutura do departamento médico. Neste processo, o clube tem buscado a renovação de equipamentos como ultrassom, laser e entre outros. E os atletas estão dispondo de toda a estrutura nesse retorno dos treinamentos. O Caxias confirmou nesta quarta-feira, dia 8, que mais um atleta testou positivo para o Covid-19. O atleta está com a doença ativa, mas assintomático. O jogador que não teve o nome divulgado à imprensa está em isolamento e sendo acompanhado pelo Departamento Médico Grená. Com isso, o clube chega a 4 jogadores que testaram positivo para o coronavírus. Em entrevista aos veículos da imprensa do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan Júnior se manifestou sobre o retorno do futebol no Rio Grande do Sul. Com as últimas declarações do governador Eduardo Leite de que ainda não é a hora para atender os pedidos dos clubes para voltar a treinamentos para que o Gauchão recomece em 19 de julho, Bolzan acredita que, mantido o atual quadro, a melhor saída é declarar o Caxias vencedor do primeiro turno como campeão gaúcho de 2020. Essas foram as últimas notícias do Caxias. Aqui é Maria Sofia para o Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, Maria. E aí, nesse momento de cuidado, né, de estarmos cada vez mais atentos com a nossa saúde, principalmente nesse momento de pandemia, temos aí, então, um momento importante do esporte e do futebol, que é o Caxias dando cada vez mais importância para o seu departamento médico, tá adquirindo aí instrumentos para melhorar o tratamento. E aí, muito legal, porque muitos jogadores demoram aí, tem lesões que demoram a ser recuperadas. Então o Caxias dando aí um exemplo, né, de como proceder e sim valorizar o seu departamento médico. Então parabéns pela essa atitude do Caxias. Em contrapartida, temos aí uma notícia ruim, que foi mais um atleta testando positivo para a Covid-19. O caso é assintomático e, novamente, também não é o nome que foi divulgado à imprensa. Mas ele está em isolamento, está sendo acompanhado aí pelo departamento médico, que está cada vez mais com instrumentos melhores. E aí, então, totalizamos 4 jogadores com
testando positivo aí para o coronavírus. Já vale lembrar então também, né, para seguirmos cada vez mais as medidas de isolamento, principalmente para os gaúchos. Ultimamente aí estamos com os casos cada vez mais agravados, né, as bandeiras elas estão ficando vermelha, preta, então lembrando, lavem bem as mãos, usem o álcool em gel, usem também a máscara, né? E evitem ao máximo sair. É óbvio que algumas pessoas não conseguem, mas juntos a gente passa por essa fase. Mas é óbvio que a gente tem que se cuidar e cuidar também do próximo. E agora também vamos falar com o Matheus Ventura, que vai trazer tudo sobre o Grêmio, o tricolor gaúcho, que aí conta com a volta de Renato Portaluppi. Já dei um spoiler aí, mas o Matheus vai trazer tudo pra gente. É contigo, Matheus. Fala, gurizada do Futebol na Veia, eu sou o Matheus Ventura e vou trazer as informações mais importantes da semana do tricolor gaúcho para vocês. O Grêmio ainda espera a liberação da prefeitura aos treinos com contato físico para permanecer em Porto Alegre na próxima semana. Porém, já estão definidos novos planos ao treinador Renato Gaúcho, que retorna à capital e ao Clube Gaúcho na próxima segunda, após mais de 100 dias no Rio de Janeiro. A expectativa é de que o técnico comande os próximos trabalhos coletivos, que visam a volta do Campeonato Gaúcho. Na última quinta-feira, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu aval para a volta do Gauchão em 23 de julho e para treinos com contato físico a partir da próxima segunda. Renato está no Rio desde 16 de março, após vitória sobre o São Luís por 3-2 na Arena, em partida disputada já sem público no estádio por conta da pandemia da Covid-19. O treinador é considerado grupo de risco e foi orientado por médicos a não retornar a Porto Alegre em maio para a retomada das atividades. Depois de pedir o retorno do jogador junto ao Cruzeiro, o tricolor gaúcho encaminhou o empréstimo de Jonathan Robert ao Boa Vista, de Portugal. Entretanto, o meio-atacante deve fazer a sua viagem para as terras lusitanas apenas em agosto. O atleta tem contrato até 2022 e tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Alguns detalhes ainda faltam ser acertados, mas nos bastidores o negócio é dado como certo. Para a negociação ser confirmada, ambos os times esperam o encerramento do Campeonato Português, que tem a sua última rodada marcada para o dia 25 desse mês. Desse modo, Robert só se encaminharia para o novo clube no próximo mês. Nessa semana também, o Grêmio, por meio de nota oficial, oficializou a permanência na capital gaúcha para iniciar os treinos com contato físico na próxima semana. O clube definiu que viajaria para Criciúma, no interior de Santa Catarina, para retomar atividades físicas. Porém, após uma semana, o cenário mudou e o Campeonato Gaúcho e o Brasileirão ganharam datas para serem disputados, nos dias 23 de julho e 9 de agosto, respectivamente. Nessa segunda-feira, o Grêmio confirmou 2 casos de jogadores infectados pelo novo coronavírus e afastou a dupla que está assintomática, porém, não revelou o nome dos atletas. A nova bateria de 79 exames ocorreu antes da primeira atividade com permissão para contato físico durante a pandemia, após 10 semanas exclusivas de trabalhos físicos. Ao todo, já foram realizados 487 testes entre funcionários e atletas do clube tricolor. Essas foram as informações do Grêmio dessa semana. Eu sou o Matheus Ventura para o podcast Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, Matheus. E aí o Grêmio, né, como o Matheus falou, tava esperando a liberação da prefeitura, né, porque havia boatos, né, e o Grêmio já tinha, né, já estava avançado o seu pensamento de ir treinar no Criciúma, lá em Criciúma, em Santa Catarina. E aí, então, o prefeito de Porto Alegre liberou, então, os treinos com contato físico e com isso, então, o time permanece em Porto Alegre. E vale lembrar também que o treinador Renato Gaúcho já desembarcou na capital gaúcha e está, então, depois de 100 dias no Rio de Janeiro, de volta. Ele já está comandando os próximos treinos coletivos, né? No momento em que o Matheus gravou, ainda não havia chegado, mas ele já chegou, tá aqui. Então, já tá preparando-se para o Grenal aí. Esperamos que não tenha aquela polêmica que nem teve da última vez, com 500 mil expulsões. Mas aí, então, o Grêmio e o Inter vão se enfrentar no dia 23 de julho. Mas existem alguns rumores de que emissoras locais estão tentando adiantar em um dia para que assim possam haver então transmissão
né? Então, aí vamos ter o Grenal. Vai acontecer daqui a 10, 9, 8 dias, por aí. Mas vai acontecer. E aí, então, marca a volta do Gauchão. O governador Eduardo Leite, ele liberou, então. E também, vale lembrar que alguns detalhes faltam para ser acertado, mas o tricolor gaúcho encaminhou então um empréstimo de Jonathan Robert ao Boa Vista, que é um time de Portugal. A viagem do jogador vai acontecer então aí só em agosto, e o contrato de Jonathan Robert com o Grêmio é válido até 2022, e a multa apenas, tá galera? Apenas 80 milhões. Aí então, pouco dinheirinho, né? Se for vendido, o Grêmio vai ganhar. E vocês lembram que recentemente foram mais de 2 jogadores, né? Foram 4 ao total do Internacional testando positivo? Pois é, agora dessa vez foram 2 jogadores infectados pelo novo coronavírus, dessa vez por parte do Grêmio. E aí então isso, os jogadores foram afastados, estão assintomáticos e não foram revelados, como de praxe. Vale lembrar que os jogadores eles têm, né, a opção de se revelarem, de falarem que estão com a doença, com o vírus, mas então eles até agora não falaram nada e por enquanto a gente não saberá quem é. No Inter, alguns resultados médicos foram vazados aí, quebrando o sigilo médico, mas o Grêmio até então não aconteceu e não sabemos quem são esses 2 jogadores, quem será essa dupla, hein? E é isso por hoje, meu pessoal, gurizada. Estamos encerrando aí a 6ª edição do Baguri. Um pouco mais curtinha, mas não tem problema, porque eu tenho certeza que você ficou atualizado por dentro de tudo que tá acontecendo. Tem fala sobre o Grenal, o Grêmio, volta de Renato. Olha, teve muita coisa. Então já se prepara que semana que vem a gente volta com mais coberturas, mais boletins, mais repórteres aí falando sobre Juventude, Ipiranga e muito mais. Então se preparem que semana que vem temos muito mais. E também lembrando, né, www.futebolnaveia.com.br, lá você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com o mundo do futebol. Inclusive logo já teremos também os prognósticos e pós-jogos sobre os nossos times mais amados e queridos desse Rio Grande do Sul. Então confere lá que estamos sim cobrindo por completo o Gauchão. Então vai lá, não perde tempo, que você vai ficar sabendo também de tudo, principalmente do nosso querido futebol gaúcho e a volta do Gauchão. Também estamos no Instagram em @futebolnaveia.br e no Twitter em @fnvbr, com conteúdos exclusivos, olha, lives sensacionais. Já entrevistamos o Carlos Lacerda da Rádio Grenal, Jeremias Werneck da SBT Rio Grande. Então aí várias lives com conteúdos de jogadores e jornalistas e, enfim, gaúchos, mas também do mundo todo. Então vai lá, segue nosso Instagram @futebolnaveia.br e confere as nossas lives que você vai adorar. Inclusive, recentemente teve a live com o Kleber Machado da Rede Globo. Então, bem legal, você tá perdendo de não estar seguindo o nosso Instagram. E também, se tá aqui pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários aí o que você acha da volta do Gauchão. Acha sério? Deveríamos esperar mais um pouquinho? Fala aí, comenta aí o que você acha. Já aproveita e manda aí pros seus amigos viciados em futebol. Aí, essa piazada aí, manda pra eles. E semana que vem a gente volta com a 7ª edição. Eu sou a Lauren Berger e tchau!